Pessoal, eu não sei se eu já falei sobre o tema da felicidade, mas hoje, na minha caminhada matinal, andei pensando, refletindo um pouco sobre a felicidade e aí resolvi passar aqui uma fórmula de felicidade para vocês. Eu sei que possivelmente vocês vão querer ir até o final do vídeo para querer saber logo como será essa fórmula, né? Mas não façam isso, tá? Existe toda uma sequência, uma lógica de raciocínio para que vocês possam entender como que nós podemos um dia, talvez, chegar a isso que na verdade é unânime, né? Ou seja, todos nós, consciente ou inconscientemente, estamos buscando a felicidade. Uns por uns meios, outros por outros meios, né? Mas será que nós estamos realmente sendo felizes? Né? Porque conforme a OMS, Organização Mundial da Saúde, né, a depressão hoje já é uma das primeiras causas de sofrimento humano, né? E em termos de patologia, né, é a segunda, ou seja, só perde para os problemas cardiológicos. Então, será que o mundo, né, as pessoas elas estão realmente felizes no século XXI? Então, vamos refletir aqui sobre alguns aspectos da nossa vida, alguns aspectos da nossa atualidade, por que isso está acontecendo, por que nós não somos felizes, né? Porque assim, nós que somos de uma outra geração, nós que eu falo eu, né, e aqueles que estão aí, né, na minha idade, né, nós achávamos que lá pelo século XX, século XXI, nós seríamos mais felizes. Ou seja, com o advento da tecnologia, com o advento da informática, né, nós teríamos mais tempo para ser felizes, para poder curtir mais a vida, né? E o que nós vemos, né, o que nós estamos assistindo ao longo, né, dos últimos anos é, na verdade, uma sociedade, né, uma humanidade cada vez mais depressiva, cada vez mais ansiosa, cada vez mais com transtornos mentais, e isso é muito agravante, né? É algo assim muito sério do que está acontecendo, né? Mas vamos falar um pouco sobre a fórmula da felicidade. Eu separei aqui alguns tópicos para a gente ir refletindo, né? E obviamente que vocês vão fazer uma adaptação à vida de vocês. Então, uma coisa muito importante é a gente saber que felicidade está relacionada a prazer, né? Ou seja, como é que nós vamos ser felizes sem ter prazer, né? Eu acho que essa ideia, essa relação de felicidade com prazer não é algo novo, né? Na verdade, lá na Grécia Antiga, nós tínhamos Epicuro, né? Que já falava da busca do prazer, né? E criou, inclusive, o hedonismo. Daí que vem, né? Hedonismo é o prazer. Só que quando nós vamos ler Epicuro, né, lá nas suas fontes, o prazer que Epicuro fala é, na verdade, o prazer no seu sentido mais profundo. Ou seja, quando nós falamos de prazer, normalmente a gente associa a um prazer carnal, um prazer sexual, né? Não, mas existe N tipos de prazeres, né? Nós podemos ter prazer, por exemplo, em uma amizade, em uma conversa, podemos sentir prazer ouvindo uma música, enfim, sentir um prazer dormindo, não é verdade? Então, existem muitos tipos de prazeres, né? Não necessariamente apenas o prazer carnal. Então, a felicidade tem a ver com o prazer. E quando nós vemos isso do ponto de vista neurológico, né, cerebral, nós estamos falando aqui de liberação de certas substâncias. Então, a serotonina, né, que é o neurohormônio relacionado ao humor, ao prazer, né, aos citocinas, né, que são liberadas quando uma mãe, por exemplo, está amamentando, ou quando nós estamos praticando o bem também, né? Quando nós estamos no altruísmo, nós liberamos, né, as oxitocinas, né? Então, essa liberação dessas substâncias, né, elas estão relacionadas ao prazer, estão relacionadas à nossa felicidade. Tanto é que hoje, né, a indústria farmacêutica se dobrou, né, em cima da produção desse remédio e hoje praticamente está aí milhões de pessoas tomando antidepressivos no mundo, né? Então, dentro da nossa primeira tópico dessa fórmula, né, da felicidade, o que nós vamos colocar, né? Primeiramente, dizer que a felicidade, ela não adianta você seguir uma, duas coisas, tá? Por isso que a gente fala em fórmula.
E eu vou passar aqui alguns tópicos, mas vocês podem criar também a fórmula, né? Vocês podem criar a sua fórmula também, tá? Vocês não precisam seguir a minha fórmula. Eu vou dar aqui alguns ingredientes, mas você pode fazer o bolo colocando outras coisinhas aí que você também achar interessante, né? Então, a primeira coisa que eu coloco, né, que eu, na minha observação pessoal, na minha observação clínica, na minha observação de estudo, né, de anos do comportamento humano, né, e de filosofia, primeiro aspecto que é muito importante, que eu vejo assim, né, ou seja, nós estamos inseridos dentro da natureza, certo? Nós somos produtos da natureza, tá? Ou seja, nós não somos robôs, né? Nós estamos aqui há milhões e bilhões de anos em evolução, certo? Então nós somos parte de um meio, de um produto da natureza. Então, a gente entender as leis da natureza e nós começarmos a nos harmonizarmos e começarmos a seguirmos as leis da natureza, me parece que aí nós vamos ter um caminho, né, para a nossa tão desejada felicidade. Né? Ah, então quer dizer, Alberto, que nós temos que voltar à natureza, temos então que voltar a sermos primitivos, né? Vamos voltar lá para o meio do mato, vamos ser Tarzan, né? Né? Vamos voltar agora a ser primitivo, a viver na caverna. Não, gente, não estamos falando isso. Aliás, é justamente o oposto disso, tá? Essa etapa nossa primitiva, isso já foi superado, né? Milhares de anos, já que a gente saiu da caverna e estamos aí. Ok? Então, voltar à natureza significa nós nos harmonizarmos com as leis da natureza adaptado ao nosso século XXI. Ok? Então, nós temos que vestir essa roupa. Eu estou falando aqui através de computador, mas mesmo assim, com todo esse aparato tecnológico e moderno, nós podemos nos adequarmos com a natureza, estarmos afim. Daí, então, que na época da Grécia, voltando aqui à época da Grécia, né, o estoicismo, Zenão de Sítio, Cleanto de Assos, né, e depois Marco Aurélio, enfim, a filosofia estoica fala muito do homem seguir a natureza, ou seja, o homem deveria seguir a razão e o homem deveria seguir a natureza. Mas que razão é essa que os estoicos estão falando? Não é a razão, né, a racionalidade, até porque naquela época não havia surgido o iluminismo, Kant, né, dessa racionalidade científica. Eles estavam falando de uma outra razão. A razão que eles estavam falando era a razão de você seguir as leis da natureza. Tá? Eu vou falar um pouco mais na frente e isso vai ficar um pouco mais claro para vocês. Tá? Fica apenas com a ideia de que devemos seguir a razão, mas que não é apenas racionalidade. Essa razão ela tem muito de intuição também. Tá bom? Então, vamos entender que essa razão ela está relacionada com os arquétipos. Quando a gente vai falar de arquétipos lá com o Jung, né, Jung vai resgatar ou vai introduzir a ideia dos arquétipos na psicologia, ele vai dizer o quê? Que os instintos eles são como se fosse o infravermelho. Tá? Então, vocês imaginam aí, né, um termômetro, né? Você tem o infravermelho e você tem o ultravioleta, tá? Então, em termos de parâmetros, os instintos, o que está nos animais, aquilo que nós vemos na natureza, mesmo biológica, né? Eles seguem o quê? Os instintos. Isso é infravermelho, não tem nenhuma interferência de racionalidade. E os arquétipos seriam o ultravioleta. Tá? O homem, na verdade, está no meio. Né? Nós somos instintos, mas nós temos lampejos dos arquétipos. Tá? Então, quando os estoicos falam em seguir a razão, ele está falando a gente seguir os arquétipos, a gente seguir essa linha onde que os arquétipos eles são fixos, eles são leis da natureza. Se a gente segue esses arquétipos, a gente consegue compreender esses arquétipos, nós vamos estar em harmonia com a natureza. E como é que a gente entende esses arquétipos? Jung vai dizer que está nos mitos. Né? Se a gente conseguir entender os mitos, nós vamos estar entendendo os arquétipos. Porque o Jung vai dizer que os mitos são as projeções dos arquétipos. Ok? E aí depois surge, né, no decorrer
da história do pensamento humano, Kant, o iluminismo, a racionalidade, que aí nós vamos estar falando que já de uma razão de ciência, mas esse iluminismo, quando a gente vai ler Kant nas suas origens, Kant está falando de uma razão pura, de uma razão que tem muito a ver com a intuição. Tá? Então, na verdade, a razão ela não tem que ser apenas uma racionalidade, né? 2 mais 2 é 4. Né? Não é só isso. A razão ela é um aprofundamento das leis da natureza e uma aplicação disso no mundo de maneira que nós possamos viver de uma maneira harmônica, né, conosco mesmo e com o meio. Né? Isso é uma coisa muito importante. Tá bom? Eu sei que para a gente viver em harmonia com essa razão, né, nós vamos ter o quê? Outras condições. Tá? Então a gente tem que ter uma base para a gente poder chegar a isso, porque ele não vai chegar e viver os arquétipos, na verdade é o suprassumo, né? É o resultado final da nossa evolução. Então não é uma coisa simples, mas é uma coisa que nós temos que ter o quê? Como parâmetro, tá bom? Então o segundo elemento aqui que se coloca, né? A organização dos pensamentos e das emoções, tá bom? Então isso aqui já está vamos dizer assim, um pouquinho, já vamos descendo mais para a terra, né? De elementos mais atingíveis, né? Mais plausíveis de nós podemos estar executando, né? Então, assim, o que a neuropsicologia vai dizer? Né? Que o nosso lóbulo pré-frontal, nós temos o que se chama das funções executivas. Tá? Então, Daniel Goleman, lá no livro Atenção, Foco, ele vai falar um pouco sobre isso. Né? Quando ele está falando da atenção descendente, da atenção ascendente, né? Ou seja, a descendente é aquela nossa atenção passiva, né? Estourou uma bomba, a gente olha. A atenção ascendente é uma atenção voluntária, onde eu estou querendo prestar atenção. E aí, dentro de todas essas pesquisas que Daniel Goleman vai fazendo, ele mostra, né, que as crianças, né, aquelas pessoas que desde cedo desenvolvem mais o lóbulo frontal, pré-frontal, os que estão relacionados com as funções executivas, de ordem, de organização, de lógica, né? Essas pessoas, ao longo da vida, vão ser pessoas que vão ter melhor saúde, vão ter um casamento mais feliz, vão ter mais organização financeira, né? Ou seja, essa vida organizada, né, nos parece que ela é um caminho, entendeu? Para que a gente possa ter mais realizações, pelo menos aqui dentro da esfera básica, né? Porque a gente tem que pensar como uma pirâmide, né? A gente tem que ter uma base sólida, né? A gente não pode querer dar saltos, né? Metafísicos, como a gente falou aqui, de viver arquétipo, né? Se a gente não tem uma boa base. Tá? Isso é fundamental, de você ter uma ordem, de organização, porque inclusive isso do ponto de vista psicológico, né, se a gente não tem muita organização, a gente pode abrir para loucuras, né, para psicoses, né? Então a gente tem que ter ordem, organização, lógica nas coisas que nós estamos vivendo, certo? Então, o oposto, então, do pré-frontal seria o quê? Né? As nossas ações imediatistas, as nossas ações ansiosas, aquelas ações onde que a pessoa ela não pensa antes de agir. Tá? Então, cuidado, gente, porque o imediatismo, né, muito comum hoje no mundo, né, é inversamente proporcional a realizações nossas da vida. Tá? Ou seja, todo o imediatista, né, no final ele não tem nada, porque ele sempre quer as coisas imediatas. Tá? Inclusive, isso do ponto de vista de uma empresa, né, uma empresa às vezes ela leva 2 anos no vermelho, depois de 2 anos que ela vai começar a dar lucro. Né? Os empresários sabem disso. Né? Então, a gente não pode ser imediatista. Tá? Nós temos que plantar, nós temos que colocar a sementinha, esperar germinar e depois nós vamos colher os frutos. Tá? Então, persistência, determinação, constância, foco nos objetivos, tá bom? E outra coisa assim que é importante, né, quando nós estamos falando de organização, pensamentos e das emoções, né, nós temos esses conceitos claros, tá? Ou seja, os pensamentos eles têm que estar voltados, né, para elementos elevados, né, a razão pura, e as emoções elas também têm que ser emoções sublimadas, que aí se transformam em sentimentos.
ok? Existe diferença, pessoal. Emoção são aquelas básicas, a raiva, entendeu? Tristeza, é, e os sentimentos, eles são elevados, tá? O sentimento ele tem uma base de valor humano. Isso é uma coisa muito importante, ok? E aí eu coloco aqui também um elemento assim que está presente no mundo de hoje e anda muito perigoso, tá? Que é a questão da relativização dos valores, tá? Cuidado, pessoal, cuidado. Tá? O Einstein falou que o universo é relativo. Não, mas calma aí. Tá? O nosso mundo aqui, né, principalmente as nossas sociedades, elas são pautadas em leis, né, são pautadas em juízos de coisas certas e de coisas erradas. Porque se nós começamos a destruir o que é certo e errado, vai virar uma anarquia. Nós estamos acabando de falar que a ordem ela é importante para a nossa felicidade, né? Ah, não, mas o certo e errado é uma questão cultural, né? Isso foi imposto isso de uma forma cultural, histórica, né? Então, esse certo e errado ele é relativo. Tá bom, mas no momento em que você fala que o certo e errado são relativos, né, isso também é cultural. Então você também está impondo uma cultura. Né? Só que é uma minoria que está querendo impor uma cultura para todo mundo, uma cultura de acultura, ou seja, de não cultura. Né? Porque no momento que você relativiza as coisas, eu já não posso mais dizer se isso aqui é certo ou se aquilo ali é errado. Né? Ok, do meu ponto de vista individual, eu até posso relativizar as coisas na minha vida. Isso é um problema meu, né, de achar que o errado é certo e que o certo é errado. E eu que acho que com as consequências disso. Agora, levar isso para uma sociedade é extremamente perigoso, pessoal. Tá? Não vamos sair relativizando as coisas, porque as coisas não são assim. Né? É como se eu chegar e falar assim: olha, tomar veneno é relativo. Né? É relativo você tomar. É porque tem pessoas que tomaram e não aconteceram nada. Sim, mas quantas pessoas que tomaram e não aconteceram nada? Tá? É a mesma coisa do cigarro. A pessoa fala: ah, mas meu avô fumou até os 100 anos e morreu de outra coisa. Tá bom, mas o seu avô morreu. Mas quantas pessoas morrem, né, de enfisema pulmonar fumando? Né? Então a gente tem que trabalhar, pessoal, com o que é certo e com o que é errado. Senão acabou a ciência. Né? Se não acabou a lógica, se não acabou o direito, se não acabou a psicologia, né? Se tudo vira relativo, enfim, né? Então não vamos relativizar. Ok? A ordem ela é muito importante. A ordem tem a ver com a liberdade, e a liberdade tem a ver com felicidade. Hein? Eu vou falar depois sobre isso com vocês. Tá bom? É, o terceiro elemento da fórmula, né, é a escolha do meio ambiente. Pessoal, se eu quero ser feliz e eu vou estar com pessoas tóxicas, né, não vai dar certo, pessoal. Não vai dar certo, tá? Se eu quero estar feliz e com pessoas que não estão, né, numa vibe, vamos colocar assim, né, um termo moderno, né, de ser feliz, sabe, de ser leve, de estar buscando autoconhecimento, de estar buscando se melhorar, essa pessoa vai nos levar para baixo, pessoal, né? Vamos, na verdade, tentar ajudar as pessoas, só que tem pessoas que não querem ser ajudadas, ok? Então, as pessoas que não querem ser ajudadas, deixam lá elas, ok? Deixa, ela não quer ser ajudada, está vivendo a experiência dela. Agora, quem quiser ser ajudado é legal, então a gente procurar esse meio é uma coisa muito importante. Pessoal, é o seguinte, o meio ambiente ele é tão importante que existe uma ciência da psicologia chamada comportamental, que só fala que nós somos produtos do meio, ponto, acabou, nós não somos mais nada, nós não somos genética, nós não somos arquétipos, eles acreditam piamente nisso e tem muitas coisas válidas dentro da psicologia comportamental. Eu questiono, eu acho que o homem não é apenas meio ambiente, mas ele é muito meio ambiente, muito meio ambiente. Então, sabendo disso, né, vamos selecionar, pessoal, o nosso meio, as nossas pessoas, a nossa convivência, com quem a gente quer, com quem a gente não quer viver, entendeu? Se eu quero ser feliz e estou com pessoas que estão nos fazendo mal, entendeu? Existe um neurônio espelho. O neurônio espelho, ele espelha aquilo que nós estamos vendo, certo? Se tem uma pessoa sorrindo do seu lado, você começa a sorrir também. Se tem uma pessoa chorando, você começa a chorar também. Né? Se tem uma pessoa se comportando de determinada forma, a nossa tendência é imitar aquelas pessoas, entendeu? E a gente não percebe isso, tá? Freud, no livro Psicologia das Massas, ele vai dizer que a massa, quando a gente está num grupão, né? Imagina você num show, vocês, né? num evento, isso é tão contagiante que ele chega, né? Não só ele, mas os pesquisadores, que ele mesmo cita, né?
vamos dizer que a massa é como se fosse é o mesmo nível de uma hipnose. A pessoa fica hipnotizada. Tanto que as pessoas fazem barbáries, né, quando estão em grupos. Fazem barbárie. Depois chega individualmente. Você faria isso individualmente? Não, eu não faria isso individualmente. Né? Você tacaria fogo naquele lugar individualmente? Não. Né? Você faria. Então, as pessoas que são muito sugestionáveis, muito influenciáveis, quando estão num grupo, pessoal, as pessoas fazem coisas indevidas, né? Porque estão hipnotizadas, né? Pelo grupo. Então, esse meio, a massa, é uma coisa muito importante, né? Tanto para o bem quanto para o mal. Então, a gente tem que saber selecionar isso. Consciência, viu? Então, felicidade, pessoal, é um conjunto de fatores. Não adianta eu só tomar remédio e vou ser feliz. Não adianta. Ah, vou fazer só uma coisa e vou ser feliz. Não adianta. É um conjunto de fatores, é uma fórmula, né? E é, para concluir aqui, né, já nos finalmente do vídeo, que meus vídeos normalmente são assim, pessoal, longos, né? Eu gosto de falar, explicar, exemplificar. A desidentificação do inconsciente coletivo, que é mais ou menos uma continuação do tópico anterior. Tá? O que Jung fala da desidentificação do inconsciente coletivo? Né? Porque no momento que nós estamos vivendo numa sociedade, pessoas, nós estamos de alguma maneira imersos no coletivo. Não tem jeito. Eu estou falando português, eu tenho caracteres que têm a ver com a minha família, com o meu histórico de vida, com a minha cidade, né, com a região onde que eu vivo. É o coletivo, né? Agora, independente desse coletivo ao qual nós caímos de paraquedas, né? Porque não sei se a gente escolhe ou não escolhe, é uma questão religiosa, né? Mas enfim, a gente cai de paraquedas nesse local aqui, né? Existe o nosso eu verdadeiro, existe o nosso indivíduo. Por isso que o Jung vai falar da individuação, tá? Que é diferente do individualismo. Individualismo é eu só pensar em mim mesmo, que se dane o mundo, que se dane todo mundo, eu só quero saber de mim mesmo. Isso é individualismo. A individuação é a capacidade de nós sermos nós mesmos, entendeu? Assim como a fruta, você coloca uma sementinha de maçã, né? Vai dar uma macieira, né? A sementinha do limão vai dar o limoeiro, né? Aquela semente ali, ela já está toda programada para ser aquilo. Então a natureza, ela já tem uma programação, ela já tem uma natureza expressa para todos os seres que se manifestam. E nós, seres humanos, também temos isso, nós somos parte dessa natureza. O problema é que ao longo do tempo, o meio ambiente, a cultura, as nossas neuroses, as nossas escolhas, vai nos afastando daquilo que nós temos que ser. Então, voltando lá à ideia do estoicismo, à medida que nós vamos nos integrando com a nossa natureza, com aquilo que nós verdadeiramente somos, com as leis da vida, da natureza, nós começamos a ser a nós mesmos, entendeu? E a felicidade, ela vai sendo uma consequência desses nossos estados de espírito provocados pela nossa natureza. Então, ser nós mesmos significa que eu tenho que ser engenheiro, arquiteto, médico, psicólogo. Não, pessoal, isso aí são profissões, né? Ah, então eu sou mãe, eu quero ser mãe. Pessoal, isso é vocação, entendeu? Isso aí são ferramentas, são meios, mas não é o fim, tá? O fim é uma realização onde que nós recebemos inspirações, é algo mais profundo, tá? E é algo ao qual nós não abrimos mãos, tá? A individuação, para chegar à individuação, percorre muito o que eu falei lá atrás, de valores, entendeu? De organização de vida, ou seja, são etapas, ok? São etapas. Não tem como eu não ter valor, eu não ter princípios, eu não ter ética, eu não ser uma pessoa organizada, eu não conseguir resolver os problemas básicos da minha vida, entendeu? E chegar à individuação, né? Isso aí não dá. A não ser, não, eu sou budista, eu vou fazer igual Buda, eu vou abrir mão. O próprio Buda abriu mão de tudo, né? Depois ele voltou. Depois ele voltou, falou, não, essa vida de asceta, né? Eu vou renunciar a todas as coisas. Ele mesmo falou que é um radicalismo, que não é isso aí. Tem que ir pelo caminho do meio, é a conclusão de Buda, né? O caminho da harmonia, do meio. Então a individuação, pessoas, é aquilo que é o indivíduo, aquilo que é nosso, que é só nosso.
tá? Então, não tem como dizer o que é a individuação do outro, porque isso está dentro da voz do coração. Cada um tem a sua realização. Agora, nós podemos e devemos nos realizar o quê? Por meio, às vezes, do médico, às vezes de um professor, às vezes por meio, né, de uma arte. Cada um se realiza dessa maneira. Mas o que? Captando ideias profundas, ideias da natureza e manifestando isso no mundo de alguma maneira, certo? Bom, então, para concluir, tá? O último tópico, né, da nossa fórmula da felicidade. Não buscar a felicidade. Como assim? Não buscar a felicidade. A felicidade não tem que ser buscada. A felicidade, ela é um resultado disso tudo que nós conversamos até aí agora, tá? Ela é o produto final. Assim como a gente come as coisas certas e no final a gente chega e fala assim, puxa, estou me sentindo bem, né, por ter comido as coisas certas. Da mesma maneira, quando nós comemos as coisas erradas, né, nós passamos mal. Então, se nós não estamos bem na vida, sinal que nós estamos alimentando a nossa mente, as nossas emoções com venenos, com coisas que estão ruins, pessoas. Tá? A nossa infelicidade, ela é um sintoma de que a gente não está fazendo as coisas certas, porque quando a gente faz as coisas certas, a felicidade, ela é um resultado final. Tá? A gente não tem que buscar a felicidade, a gente tem que entender quais são as leis da vida, o que a vida quer de nós. E se a gente encontra isso, né, a felicidade, ela é um parâmetro. A pessoa ela é feliz porque ela está fazendo as coisas certas. Você já viu aquilo da pessoa falar assim, eu fiz determinada coisa e encostei a cabeça tranquila no travesseiro à noite. Entendeu? Por quê? É porque eu podia ter feito uma bobagem, não fiz a bobagem, fiz as coisas certas em função dos meus princípios e estou dormindo com a minha cabeça tranquila no travesseiro. Entendeu? É mais ou menos isso, só que a gente fala isso no final da vida. Entendeu? A gente acertou nos elementos da vida, né? E a felicidade ela vem como resultado. Tá? No budismo, né, que a meta é a liberdade, libertação humana, a gente deixar de ser humano, vamos ser divinos, vamos ser Buda, né, estado búdico. Ele fala assim, que o último estágio é você deixar de parar de buscar liberdade. Tá bem? Né? Mas ele fala, pô, mas não é para atingir a liberdade. É sim, mas é paradoxal. É a mesma coisa com a felicidade. Parem de buscar a felicidade. Né? A gente não tem que querer ser feliz. Nós temos é que entender a lei da vida. Né? O que eu tenho que ser para ser feliz? Né? O que é uma condição minha? Por que eu nasci aqui? Por que eu, sabe? E o que quando eu faço alguma coisa eu me sinto mais fortalecido, me sinto mais harmonizado, me sinto mais feliz, né? E é isso que nós somos, tá bom? Pessoal, eu espero ter ajudado, né? E se vocês gostarem, manda esse vídeo para frente, mostre para mais pessoas. Um grande abraço e até a próxima.